a Rússia recua as tropas após um aumento maciço perto da fronteira com a Ucrânia. A Rússia parecia estar recuando de um confronto com o Ocidente na sexta-feira, quando a mídia estatal informou que as tropas estavam retornando às suas bases após participarem de exercícios perto da fronteira com a Ucrânia e na Crimeia. Um aumento de tropas russas ao longo da fronteira nas últimas semanas reacendeu as tensões no leste da Ucrânia, onde as forças do governo lutaram contra separatistas apoiados pela Rússia exigindo independência de Kiev desde 2014. Mas, na quinta-feira, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, declarou repentinamente que as tropas haviam concluído seus exercícios no sul do país, perto da Ucrânia e da Crimeia, e voltariam às suas bases permanentes em 1º de maio foi totalmente alcançado. As tropas demonstraram a capacidade de fornecer uma defesa confiável do país, disse Shoigu em uma reunião na Crimeia, que a Rússia anexou de Kiev em 2014. No momento, unidades e formações militares estão marchando para estações ferroviárias, aeródromos, carregamento e navios de desembarque, plataformas ferroviárias e aeronaves de transporte militar, relatou TASS, a agência estatal russa na sexta-feira, citando o Ministério da Defesa. O anúncio de Shoigu veio semanas depois que Moscou iniciou o maior acúmulo de tropas perto da fronteira com a Ucrânia desde 2014. Não estava claro desde o anúncio de quinta-feira quantas tropas permaneceriam na região. Mais de 10.000 militares e 1.200 unidades de armas e equipamentos militares participaram da inspeção instantânea, de acordo com TASS. Oficiais militares ucranianos disseram no início deste mês que estimam que 50.000 soldados russos extras se reuniram nas últimas semanas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e na Crimeia. A União Europeia colocou o número ainda mais alto, estimando na terça-feira que mais de 100.000 soldados se reuniram perto da fronteira e na Crimeia. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, reconheceu na quinta-feira o anúncio da Rússia, dizendo que os Estados Unidos continuariam monitorando de perto a situação com autoridades ucranianas e outros aliados, mas acrescentou que o que estamos procurando é ação. Deixamos claro em nosso compromisso com o governo russo que ele precisa se abster de ações escalonadas e cessar imediatamente todas as suas atividades agressivas dentro e ao redor da Ucrânia, incluindo seu recente aumento militar na Crimeia, ocupada e na fronteira com a Ucrânia, e sua intenção de bloquear navios específicos em partes do Mar Negro, disse Price em uma entrevista coletiva na quinta-feira. Algumas armas do 41º Exército Russo, que incluem tanques e artilharia pesada, serão deixadas para trás até que os exercícios militares estratégicos conjuntos russo-bielorrussos APA de 2021 ocorram em setembro, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS. Isso deixa a Rússia com mais poder de fogo na fronteira com a Ucrânia do que tinha anteriormente. Um grupo de inteligência de código aberto russo que monitora o crescimento militar agressivo da Rússia na fronteira, sugeriu na quinta-feira que é muito cedo para julgar se as notícias representam uma diminuição da escalada. Pela nossa avaliação, as forças que permanecem na fronteira com a Ucrânia ainda representam um perigo de implantação no leste da Ucrânia ocupado, enquanto uma invasão em grande escala do território controlado pelo governo certamente exigiria o deslocamento de mais tropas para a fronteira. Na terça-feira, o Ministério da Defesa russo disse que mais de 20 navios participaram de exercícios no Mar Negro, que faz fronteira com os dois países. Uma unidade de navios, composta por fragatas, pequenos navios mísseis, bem como barcos mísseis, pequenos navios anti-submarinos e grandes navios anfíbios realizaram exercício de repelir ataque aéreo significa um inimigo simulado usando interferência eletrônica ativa e uso condicional de meios de defesa aérea, dizia um comunicado do Ministério. Shoigu, que supervisionou os exercícios na Crimeia anexada perto da fronteira sul da Ucrânia na quinta-feira, disse que os militares russos devem estar prontos para responder rapidamente a qualquer desenvolvimento desfavorável, dados os exercícios militares defender a Europa em andamento da OTAN.
Ele acusou a liderança militar e política da Ucrânia de tentar desestabilizar a situação na zona de conflito de Donbas e disse que os Estados Unidos e a OTAN continuaram a conduzir atividades provocativas no espaço aéreo e nas águas do Mar Negro. A aliança da OTAN expressou profunda preocupação com o aumento militar russo perto da Ucrânia, descrito pelo secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg na semana passada como parte de um padrão mais amplo de ação agressiva russa. Os aliados apoiam totalmente a soberania e integridade territorial da Ucrânia e pedimos à Rússia que diminua a escalada imediatamente, pare com seu padrão de provocações agressivas e respeite seus compromissos internacionais, disse ele. O presidente ucraniano convidou na terça-feira o presidente Vladimir Putin para se reunir no Donbas, pedindo a seu homólogo russo que restaure um cessar-fogo na região oriental, onde ele disse que milhões de vidas estão em jogo. Putin disse na quinta-feira que estava disposto a discutir as relações bilaterais com Zelensky, na capital russa, informou a TASS, agência estatal russa de notícias. A Ucrânia tem tentado aumentar o apoio internacional em seu impasse com Moscou e instou seus aliados ocidentais a prometerem novas sanções para desencorajar o Kremlin de recorrer a mais força militar. Em seu discurso na terça-feira, Zelensky pediu aos cidadãos ucranianos que se unissem diante da ameaça militar russa. Ucrânia e Rússia, apesar de seu passado comum, olham para o futuro de forma diferente. Nós somos nós. Você é você. Mas isso não é necessariamente um problema, é uma oportunidade. No mínimo, uma oportunidade, antes que seja tarde demais, para parar a matemática mortal de futuras perdas militares. Ele culpou a Rússia por se recusar a apoiar uma declaração geral para restaurar um cessar-fogo total na área, apesar do apoio de todas as partes. Em seu discurso anual à nação na quarta-feira, Putin advertiu as potências estrangeiras para não cruzarem as linhas vermelhas de Moscou, mas não fez menção ao aumento militar perto da Ucrânia. Na semana passada, o presidente ucraniano se reuniu em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel, que se juntaram por meio de um link de vídeo para discutir a deterioração da situação de segurança no leste da Ucrânia e a ocupação dos territórios ucranianos. Os três líderes encerraram a reunião pedindo à Rússia que retire as tropas extras reunidas na fronteira com a Ucrânia.